Boa noite, graça e paz. Privilégio poder nessa noite estar reunidos, ainda que virtualmente, para esse momento tão esperado, dia do Senhor, dia de domingo, em que a gente pode separar esse tempinho. Eu creio que tempo é que não nos falta nesses dias, né? Muito bem. Queridos, é uma alegria muito grande a gente poder participar, e eu quero convidar aqui uma família querida, e antes do culto começar, nós vamos estar orando o Senhor, pedindo que Deus derrame da sua graça. Será? Bendito Deus, nós agradecemos por essa noite especial, pelo privilégio, a oportunidade de poder cultuar o Senhor, ainda que remotamente, mas na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza de que o Senhor se faz presente em nosso meio, onde quer que estejamos, na certeza de que o Senhor será exaltado e glorificado. Nós te pedimos a Deus que o Senhor receba o culto que confessamos a Ti, pois assim o fazemos com todo o nosso coração, toda a nossa alma, no nome de Jesus. Amém. Eu não estou conseguindo visualizar vocês. Vocês estão conseguindo me ver? Com certeza. Com certeza. Está na metade, não estou conseguindo vê-los. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Tá É diferente. Tá conseguindo O ver? pessoal que está online, está vendo só a mim ou está vendo eu e a família Arruda? Ui, Tá tranquilo? Tudo jóia. O Vamos pessoal não lá. está vendo vocês. Eu acho que tem que pedir, tem que solicitar para participar. só Tá? saber aqui de novo. Tá, entra aí de novo. Como a gente é amador nessas coisas, né? A gente vai aprendendo. Tem que apertar o ícone da conta para eles. Tá, vamos ver, visualizar. Ah, peraí, acho que é aqui, né? Ah, aqui, pronto. Adicionei. Agora acho que vai dar certo. Vamos lá. Não tinha aprendiz ainda. Ok. Tá conseguindo ver, pastor? Não está aparecendo. Ô, Jesus. Assim mesmo. Espera aí que eu vou ficar mais alto aqui um pouco. Tá. Tá conseguindo ver? Enquanto vocês vão se organizando, eu vou fazer uma leitura então na palavra do Senhor, no Salmo 131. Tá? Salmo 131. Aqui. Diz assim o Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos ver aqui.
Só um instantinho, pessoal, a gente está entrando remotamente lá com a família Ruda, que estará conduzindo os louvores. Tá? Temos aí já muitas pessoas entrando. O Daleia, um abraço a Daleia, a Eliel, a Edna, minha mãe, a irmã Ione. Isso. Vamos aguardar. Mais um instantinho. Sim. Assim que ele solicita, eu aceito. Tá? Só enviar. Aí. Vamos lá. Eu acho que... Adicionar. Pronto. Vamos ver. Boa noite, Aloísio. Entrou, pastor? Agora. Agora sim. Olha. Agora estou te vendo, muchacho. Ok. Então vamos começar. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá. Então vamos lá. Com vocês aí. Ok. Assim diz o Senhor: aquele que oferece sacrifício de louvor, o glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, ele mostrará a salvação de Deus. Eles sabem o momento que nós estamos passando. E mesmo assim, a Igreja do Senhor, reunida como pode, nos seus lares, louvando a Ele e orando para que essa situação mude. A tua igreja canta, Senhor. A tua igreja não cala a sua voz e tende a abrir seus lábios para louvar o teu santo nome. Porque só tu és o Senhor. Só tu és aquele que nos dá força e esperança para continuarmos avançando em meio a esse caos em que estamos passando. A tua palavra diz que nós teremos atribulações, nós sofreremos aflições, mas tu diz que tu venceste o mundo. E nós temos tu como exemplo, tu como nosso baluarte, como nossa roda, dos nossos pés, nós cantamos a ti. Louvemos ao Senhor. Estrela da manhã, ao Deus ensinou, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta-te, ergue a voz para declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor.
aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A ele louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei, Senhor. Tu és aquele que faz nós passarmos por tribulações. Tu és aquele capaz de nos dar força, de nos manter no caminho correto, de nos manter, Senhor, mesmo sabendo que a situação diga não. Mas Tu és aquele que nos aponta o caminho certo, Tu és aquele que nos orienta, que nos dá força a prosseguir, para alcançarmos, Senhor, para olharmos além de nós mesmos e entendermos que sem Ti não somos nada. E assim como um oceano, Senhor, que por fora são ondas e mais ondas, mas por baixo tem a tranquilidade do profundo mar. Assim Tu faz conosco. Assim Tu nos faz passar por essas tribulações, sem perdermos a nossa fé. Tua voz me chama sobre as águas, e os meus pés podem calar. E aí te encontro no mistério, meio ao mar, confiarei. E ao Teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu, Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu,
Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais perto do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Minha vida que em tu me te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que ande. Leva-me tudo que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Minha vida que em tu me te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Tu és meu. Amém. Amém. Saudades de ouvir, ser conduzido a Deus em adoração com essa família querida. Feliz de ver o Mateus por aqui, né, Mateus? Deus abençoe. Amém. Queridos, essa semana me debrucei sobre um texto da Palavra do Senhor. E esse texto falou muito ao meu coração, de maneira que eu queria expô-lo nessa noite. Mas me chamou a atenção também que o tema específico desse texto, que está inserido dentro de uma das epístolas, é o tema alegria. Alegria, felicidade. E aí nós observamos que esse ano que passou, o ano 2019, a temática principal da maioria dos livros, em especial daqueles que são chamados de best-seller, ou seja, daqueles que foram os mais vendidos no ano de 2019, tinha essa temática, a temática da felicidade. E alguns autores brasileiros, outros estrangeiros, enfim. O fato é que esse tema felicidade, esse tema alegria, foi um tema que permeou o ano 2019 todinho. E de fato o ano 2019 foi aquele ano em que parece que as coisas iriam engrenar. O próprio mundo parece que entrava numa esfera diferenciada, enfim, todas essas coisas iriam corroborar para que 2019 fosse um ano com essa temática e 2020 a concretização ou o afirmar mais desses detalhes e dessa realidade, né?
E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que a maioria dos livros, eles falavam acerca de como alcançar, de como chegar lá, de como tê-la, de como conseguir para si essa tão sonhada felicidade, essa tão sonhada alegria. E não obstante isso, nós iniciamos então já 2020 e já fomos aí impactados com todas essas situações. Em especial, me refiro à própria pandemia, que fez todos puxarem o freio de mão. Viramos todos passageiros nessa história. Ninguém mais agora conduz as suas vidas como quer, do jeito que quer. Sonhos e planos foram deixados de lado, suprimidos, abafados, afogados. E aí vem aqui um grande questionamento. Como ser feliz em meio a situações adversas que estamos vivendo? Como podemos? Como viver um contentamento neste mundo tão difícil que estamos inseridos? Em especial nessa situação tão difícil que vivemos. Como alcançar o contentamento? E diante dessa realidade, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, de uma maneira especial, a carta de Paulo aos Filipenses. Há uns 3 domingos atrás, eu falei um pouquinho sobre Filipenses, na perspectiva da alegria. E hoje eu quero falar com os queridos nessa mesma carta, que eu sugiro que você invista tempo lendo essa carta. É uma carta breve, uma carta de 4 capítulos, aproximadamente, né? E é uma carta que é um tributo à alegria diante da realidade escrita num contexto bem interessante. Não era um contexto de alegria no que diz respeito às circunstâncias, era um contexto de adversidades, era um contexto em que, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve na prisão, ele escreve no final da sua vida, ele escreve já com a idade avançada, possivelmente algumas doenças já o acometendo. Ele escreve essa carta na perspectiva, já na antessala de ser ali morto. Ele escreve, então, uma carta que é um revelar do coração, um raio-x do coração do apóstolo, do como ele sentia, o que ele passava, o que estava no seu coração acerca da vida. E eu confesso aos queridos que quando a gente conhece um pouquinho o contexto dessa carta, ela nos impacta porque nos mostra que é possível, em meio à adversidade, em meio a lutas, em meio a tribulações, em meio a pandemias, em meio a isolamento social, é possível se viver com contentamento. É possível, com circunstâncias adversas à nossa volta e abatendo a nossa alma, é possível nós vivermos contentes. E eu convido então você a abrir comigo essa carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10. Eu vou fazer a leitura do versículo 10 ao versículo 20. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação.
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, como eu falei, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, as situações em que ele se encontrava não eram das melhores possíveis. Pelo contrário, ele estava na antessala da morte, estava vivendo um tempo difícil, estava se sentindo solitário. E aí o que acontece? A igreja de Filipe, que foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo e Silas, encaminha, através das mãos de um homem chamado Epafrodito, uma oferta, donativos, para que o apóstolo Paulo pudesse se manter numa prisão romana, que era comum naquela época, o próprio preso ter que conseguir a sua subsistência. Não havia seguro reclusão, não havia nada, né, como há nos dias de hoje. Então ele precisava se manter. E então a ele é encaminhado através das mãos de Epafrodito. Epafrodito, ele adoeceu enquanto esteve com o apóstolo Paulo. Isso foi de maneira providente. Por quê? Porque Paulo pôde gozar da companhia de um irmão, da companhia de um amigo, por mais tempo. E assim ele pôde, então, escrever essa carta e mandar de volta por Epafrodito essa carta que eu considero como um tributo à alegria e à felicidade. Mas muito bem, essa carta, então, ela nos fala sobre como encontrar a verdadeira felicidade. Como encontrar o contentamento em meio às circunstâncias adversas. E eu queria trazer aqui algumas coisas, à luz desse texto, de maneira rápida, sobre isso. Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que o apóstolo Paulo aprendeu que a felicidade não é algo inato. Ou seja, a felicidade é aprendizado. A felicidade não é algo que nós recebemos com um pacotinho fechado e ali ou chegamos em alguma prateleira de algum supermercado ou conseguimos encontrar através de uma compra pela internet. Não. Ainda que muitas vezes presentes, um sapato para a esposa, uma joia, enfim, um ramalhete de flores, isso possa trazer uma alegria, mas nós estamos falando de um estado de alegria, de um estado de felicidade, não de um momento de felicidade. Portanto, o que Paulo nos ensina é que ele aprendeu que a felicidade, então, não é algo inato, não nasce dentro de nós. Na verdade, é um aprendizado. E Paulo, ele fala assim, eu aprendi. Eu aprendi. Ele não diz que a alegria era uma característica natural de uma personalidade, ou do seu temperamento, ou do seu humor, mas foi resultado de um aprendizado. E nós vamos pensar que como isso traz implicações para a nossa vida. A grande verdade é que o descontentamento é algo muito comum nos nossos dias, em especial nesse que nós estamos vivendo. E como temos vivido uma vida descontente, apesar de todas as coisas que nós temos, se formos olhar para trás, nós temos muito mais do que os nossos antepassados. Nós vivemos de maneira mais confortável. Olha, nós estamos hoje aqui, através da internet, boa ou ruim, nós estamos aqui tendo a oportunidade de compartilhar. Antigamente não existia isso. Nós temos hoje infinitas coisas que cooperam muito mais e que nos faz vivermos muito melhor do que viviam os nossos antepassados.
Mas ainda assim, nós somos uma geração infeliz. Nós somos uma geração mal agradecida, murmuradora e triste. E isso é uma questão de foco. Isso é uma questão de olhar para as circunstâncias, olhar para a vida e ver graça na vida. E ver que a vida ela é boa, mas a gente consegue estragá-la. Há um provérbio antigo que dizia que 2 homens se encontravam na janela de uma casa e eles começaram a ver a chuva cair. Na medida em que a chuva caía e regava a terra, um começou a olhar para a lama que estava se formando na frente da sua casa e começou a murmurar por isso. O outro, na mesma janela, começou a olhar para aquela chuva e dava graças a Deus porque aquela chuva estava regando a terra de maneira que as plantas elas brotariam de uma maneira muito mais especial. Ou seja, mesma situação, no mesmo lugar, na mesma janela, observando os mesmos fatos, observando a mesma chuva que caía e 2 perspectivas diferentes. Há muitos anos atrás eu li um livro de autoajuda, bastante tempo atrás, e esse livro ele dizia assim, que conta-se a história de que chegou na casa de um indivíduo, tinha um quintal bonito, uma grama bonita, e deixa estar que quando saiu um pela manhã, eram 2 irmãos, saiu um pela manhã e encontrou cocô de cavalo na grama. Um reclamou imediatamente e o outro falou da seguinte forma: ganhei um cavalo. Ou seja, mesmas situações, perspectivas diferentes. Ou seja, nós precisamos entender que a vida precisa ser analisada em perspectivas agradáveis. A forma como nós encaramos, a forma como nós vemos a coisa, faz brotar em nosso coração o contentamento ou o descontentamento. E eu costumo observar que é claro e evidente, tudo tem um fim proveitoso. Tudo tem uma perspectiva positiva, se assim nós olharmos. Então nós aprendemos a viver que a felicidade, a apreciação, a gratidão e o contentamento não vem pronto, mas há necessidade de nós desenvolvermos. E aprendemos assim a viver como o apóstolo Paulo, e a viver, a caminhar com Deus e aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos é que a felicidade não é algo pronto, não é algo inato, mas a felicidade é fruto de um aprendizado. Segunda coisa, Paulo aprendeu que relacionamentos são mais importantes que as coisas. Impressionante isso. Paulo, ele recebeu o donativo, ele recebeu aquela oferta, e de fato Deus proveu no momento oportuno, com certeza ele precisava, mas o que me chama a atenção foi justamente a forma com que Paulo trata dessa situação. E a forma como ele diz, ele ao escrever esse texto, ele estava agradecendo à igreja de Filipe pela oferta que eles haviam enviado para o seu sustento como missionário, mas ele deixa claro que o dinheiro só era importante porque ele revelava o outro lado da moeda. Revelava o quê? Revelava quem estava mandando e o porquê estavam mandando. E isso trazia alegria ao seu coração, porque ele chegava à conclusão de dizer assim, olha, eles me amam. Há pessoas que estão orando por mim. Há pessoas que estão tendo cuidado de mim. E quanto isso é importante. E nesse tempo de pandemia, para quantas pessoas você ligou, já que você não pode visitar? Para quantas pessoas se passou uma mensagem, já que você não tem como se encontrar com ela? A pandemia, ela abre essa possibilidade de relacionamentos que outrora talvez até nem houvessem. O que me chama a atenção nesse texto é justamente que Paulo, ele aprendeu que os relacionamentos são mais importantes do que as coisas. O dinheiro em si era importante, mas quem tinha mandado o dinheiro era mais importante do que o próprio dinheiro.
e ele fica muito feliz, ele fica muito alegre em saber que essa igreja o amava e se importava com ele nas suas necessidades. A grande verdade, o problema é que nós vivemos conectados a coisas e nos esquecemos das relações interpessoais. Nós vivemos um tempo em que nós queremos cada vez mais as coisas e menos as pessoas. E muitas vezes eu ouso falar que nós nos aproximamos das pessoas por algum interesse. E o que essa pessoa pode proporcionar a cada um de nós. E olha, me chama a atenção um livro de Patrick Morley. Ele diz assim: muitas vezes sou bombardeado por pedidos urgentes, que exigem respostas urgentes, a problemas urgentes, com consequências urgentes. Tenho a impressão de que o mundo deixará de girar em torno do seu eixo, a não ser que eu pessoalmente o movimente. Quando paro para analisar o significado dessas coisas aparentemente urgentes, reconheço que há muita palha e pouco trigo, e uma imensa corrida atrás do vento. O que importa é verdadeiramente as pessoas e não as coisas. Terceira verdade que nós aprendemos nesse texto: Paulo ele aprendeu a lidar com a abundância e com a escassez. E eu volto a perguntar, tem algo assim que sempre me questiono. Eu pergunto assim, qual é mais fácil? Ou em que circunstância é melhor nós vivermos com Deus? Na abundância ou na escassez? Tendo tudo ou estando na correria para conquistar? Paulo, ele demonstra claramente que a sua vida, ela não girava em torno das coisas. E não girava também em torno das situações favoráveis. Ele sabia que a vida muitas vezes era instável e por isso não podia nos tornar reféns das coisas para encontrar alegria. Observe, Paulo, ele conseguiu ter abundância sem culpa e escassez sem amargura. Primeiro delas, ele diz assim: abundância sem culpa, sei estar honrado. Paulo celebrava a vida quando Deus lhe permitia ser honrado e não se sentia culpado quando Deus lhe dava coisas boas e oportunidades agradáveis. Certa feita, numa palestra, ouvindo um presidente da nossa igreja, chamado Guilhermino Cunha, e ele dizia assim: olha, não é pecado ser rico e nem vergonha ser pobre. Porque o contentamento verdadeiro, ele precisa ser ultra circunstancial. O contentamento, ele precisa estar no coração, na alma do indivíduo abastado, como também daquele que é menos favorecido. E aqui é que está a grande questão. Paulo, ele celebrava realmente a vida diante disso aí. E nós precisamos aprender a viver de bem com a vida quando a vida nos é favorável e também quando a vida não nos é favorável. E a segunda coisa que Paulo fala é justamente isso: uma escassez sem murmuração, sei estar humilhado. Ou seja, eu sei estar honrado, ser honrado e sei estar humilhado. Por outro lado, Paulo afirma que aprendeu também a viver com contentamento em seu coração nos dias de aperto e de dificuldade. Olha só que desafio! Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Em dias bons, em dias ruins. Ele conseguia passar por crise, por cima delas, ajustar suas finanças. E olha só quão desafiador é essa palavra para os nossos tempos. Há muitas pessoas que perderam seus empregos. Há muitas pessoas que, para não perder o emprego, fizeram acordos de redução de salário.
Há pessoas que tinham oportunidades de, em saindo para a rua, sendo autônomos, trazer com muita dignidade algo a mais para o seu lar, e agora está privado dessas coisas. E aí, como ser e estar contente diante dessas perspectivas? Lembra do primeiro ponto? Isso não vai brotar do nada. Isso não vai surgir como... Você não vai encontrar no supermercado, na farmácia. Você não vai encontrar nas coisas que hoje estão essenciais e que estão abertas. Você vai ter que aprender. E não é feio você, é difícil, é custoso. Mas não é feio você reduzir o seu padrão de vida. Diminuir o seu padrão. Você ajustar as suas finanças. Você apertar o cinto. Quem sabe até vender um carro para pagar despesas, sem se desesperar, sem ter um ataque de nervos, sem se afligir. Paulo, ele havia aprendido a lidar com a escassez. A Bíblia nos mostra como situações difíceis podem determinar o nosso coração. Nós vemos casos na Bíblia de momentos de aflição em que pessoas se desesperaram. Vocês lembram do exemplo de um homem chamado Jó, um homem justo, reto, íntegro, que se desviava do mal. Deus permitiu que tais coisas acontecessem sobre a sua vida, perdeu seus filhos, perdeu suas posses, perdeu a sua saúde. A mulher, num momento de desespero, e eu entendo porque, ela chega e diz, olha, como é que você conserva ainda a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, ela não suportou a pressão, não suportou a aflição. E ela se descompensou e falou isso. E Jó manteve-se reto e íntegro. E ele entendia claramente que o bem Deus tinha dado. E se essas coisas ruins viessem, porventura, ele deixaria de amar a Deus? É um exemplo de contentamento. Outra coisa que nós podemos aprender, quarto, Paulo aprendeu a não condicionar sua alegria aos... E antes do culto começar, nós vamos estar orando o Senhor, pedindo que Deus derrame da sua graça. Orar? Bendito Deus, nós agradecemos por essa noite especial, pelo privilégio, a oportunidade de poder cultuar o Senhor, ainda que remotamente, mas na certeza de que o Senhor está conosco, na certeza de que o Senhor se faz presente em nosso meio, onde quer que estejamos, na certeza de que o Senhor será exaltado e glorificado. Nós te pedimos a Deus que o Senhor receba o culto que confessamos a Ti, pois assim fazemos todo o nosso coração, toda a nossa alma, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não estou conseguindo visualizar vocês estão conseguindo me ver? Com Família certeza. toda. Com certeza. Está na metade, não estou conseguindo vê-los. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Tá É aparecendo. diferente. Tá conseguindo O ver? pessoal que está online, está vendo só a mim ou está vendo eu e a família Ruda? Tá muito seguro. Ui. Tá tranquilo? Tudo jóia. O Vamos pessoal não lá. está vendo vocês. Eu acho que tem que pedir, tem que solicitar para participar. Só Tá? solicitar aqui de novo.
Tá, entra aí de novo. Como a gente é amador nessas coisas, né? A gente vai aprendendo. Tem que apertar o ícone e dar conta para eles. Tá, vamos ver, visualizar. Ah, peraí, acho que é aqui, né? Ah, aqui, pronto. Adicionei. Agora acho que vai dar certo. Vamos lá. Não tinha aprendiz ainda. Ok. Tá conseguindo ver, pastor? Não está aparecendo. Oh, Jesus. Assim mesmo. Espera aí que eu vou ficar mais alto aqui um pouco. Tá. Tá conseguindo ver? Vocês vão se organizando. Eu vou fazer uma leitura então na palavra do Senhor, no Salmo 131. Tá? Salmo 131. Aqui. Diz assim o Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos ver aqui. Só um instantinho, pessoal, a gente está entrando remotamente lá com a família Ruda, que estará conduzindo os louvores. Tá? Temos aí já muitas pessoas entrando. O Daleia, um abraço a Daleia, a Eliel, a Edna, minha mãe, a irmã Ione. Isso. Vamos aguardar. Mais um instantinho. Sim. Assim que ele solicita, eu aceito. Tá? Só enviar. Aí. Vamos lá. Eu acho que... Adicionar. Pronto. Vamos ver. Boa noite, Aloysio. Entrou, pastor? Agora. Agora sim. Olha. Agora estou te vendo, muchacho. Ok. Então vamos começar. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá. Então vamos lá. Com vocês aí. Ok. Assim diz o Senhor: aquele que oferece sacrifício de louvor o glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, ele mostrará a salvação de Deus. Todos sabem o momento que nós estamos passando. E mesmo assim, a Igreja do Senhor, reunida como pode, nos seus lares, louvando a Ele e orando para que essa situação mude. A tua igreja canta, Senhor. A tua igreja não cala a sua voz e tende a abrir seus lábios para louvar o teu santo nome. Porque só tu és o Senhor.
Só Tu és aquele que nos dá força e esperança para continuarmos avançando em meio a esse caos em que estamos passando. A Tua palavra diz que nós teremos atribulações, nós sofreremos aflições, mas Tu diz que Tu venceste o mundo. E nós temos Tu como exemplo, Tu como nosso baluarte, como nossa roda dos nossos pés, nós cantamos aqui. Louvemos ao Senhor. Estrela da manhã, que nos ensinou a lei do louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a lei do louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta-te, ergue a voz para declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta-te, ergue a voz para declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta-te, ergue a voz para declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, Tu és o Rei. Ei, Tu és o Rei. Tu és o Rei, Senhor. Tu és aquele que faz nós passarmos por tribulações. Tu és aquele capaz de nos dar força, de nos manter no caminho correto, de nos manter, Senhor, mesmo sabendo que a situação diga não. Mas Tu és aquele que nos aponta o caminho certo, Tu és aquele que nos orienta, que nos dá força a prosseguir, para alcançarmos, Senhor, para olharmos além de nós mesmos e entendermos que sem Ti não somos nada. E assim como um oceano, Senhor, que por fora são ondas e mais ondas, mas por baixo tem a tranquilidade, o profundo
amado. Assim tu faz conosco. Assim tu nos faz passar por essas tribulações sem perdermos a nossa fé. Tua voz me chama sobre as águas e os meus pés podem calar. E aí te encontro no mistério, meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Oh, oh, oh. E tu és meu. Oh, e a vida que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que te ames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E a vida que em tudo te confie, sobre as
além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. Tu és meu. Amém. Amém. Saudades de ouvir, ser conduzido a Deus em adoração com essa família querida. Feliz de ver o Mateus por aqui, né, Mateus? Deus abençoe. Amém. Queridos, essa semana me debrucei sobre um texto da Palavra do Senhor. E esse texto falou muito ao meu coração, de maneira que eu queria expô-lo nessa noite. Mas me chamou a atenção também que o tema específico desse texto, que está inserido dentro de uma das epístolas, é o tema alegria. Alegria, felicidade. E aí nós observamos que esse ano que passou, o ano 2019, a temática principal da maioria dos livros, em especial daqueles que são chamados de best-seller, ou seja, daqueles que foram os mais vendidos no ano de 2019, tinha essa temática, a temática da felicidade. E alguns autores brasileiros, outros estrangeiros, enfim. O fato é que esse tema felicidade, esse tema alegria, foi um tema que permeou o ano 2019 todinho. E de fato o ano 2019 foi aquele ano em que parece que as coisas iriam engrenar. O próprio mundo parece que entrava numa esfera diferenciada, enfim, todas essas coisas iriam corroborar para que 2019 fosse um ano com essa temática e 2020 a concretização ou o afirmar mais desses detalhes e dessa realidade, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que a maioria dos livros eles falavam acerca de como alcançar, de como chegar lá, de como tê-la, de como conseguir para si essa tão sonhada felicidade, essa tão sonhada alegria. E não obstante isso, nós iniciamos então já 2020 e já fomos aí impactados com todas essas situações. Em especial, me refiro à própria pandemia, que fez todos puxarem o freio de mão. Viramos todos passageiros nessa história. Ninguém mais agora conduz as suas vidas como quer, do jeito que quer. Sonhos e planos foram deixados de lado, suprimidos, abafados, afogados. E aí vem um grande questionamento. Como ser feliz em meio às situações adversas que estamos vivendo? Como podemos? Como viver um contentamento neste mundo tão difícil que estamos inseridos? Em especial nessa situação tão difícil que vivemos. Como alcançar o contentamento? E diante dessa realidade, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, de uma maneira especial, a carta de Paulo aos Filipenses.
Há uns 3 domingos atrás eu falei um pouquinho sobre Filipenses na perspectiva da alegria. E hoje eu quero falar com os queridos nessa mesma carta, que eu sugiro que você invista tempo lendo essa carta. É uma carta breve, uma carta de 4 capítulos aproximadamente, né? E é uma carta que é um tributo à alegria diante da realidade escrita num contexto bem interessante. Não era um contexto de alegria no que diz respeito às circunstâncias, era um contexto de adversidades, era um contexto em que, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve na prisão, ele escreve no final da sua vida, ele escreve já com a idade avançada, possivelmente algumas doenças já o acometendo. Ele escreve essa carta na perspectiva, já na antessala de ser ali morto. Ele escreve, então, uma carta que é um revelar do coração, um raio-x do coração do apóstolo, do como ele sentia, o que ele passava, o que estava no seu coração acerca da vida. E eu confesso aos queridos que quando a gente conhece um pouquinho o contexto dessa carta, ela nos impacta porque nos mostra que é possível, em meio à adversidade, em meio a lutas, em meio a tribulações, em meio a pandemias, em meio a isolamento social, é possível se viver com contentamento. É possível, com circunstâncias adversas à nossa volta e abatendo a nossa alma, é possível nós vivermos contentes. E eu convido então você a abrir comigo essa carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10. Eu vou fazer a leitura do versículo 10 ao versículo 20. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, como eu falei, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, as situações em que ele se encontrava não eram das melhores possíveis. Pelo contrário, ele estava na antessala da morte, estava vivendo um tempo difícil, estava se sentindo solitário. E aí o que acontece? A igreja de Filipe, que foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo e Silas, encaminha, através das mãos de um homem chamado Epafrodito, uma oferta, donativos, para que o apóstolo Paulo pudesse se manter numa prisão romana, que era comum naquela época, o próprio preso ter que conseguir a sua subsistência. Não havia seguro reclusão, não havia nada, né, como há nos dias de hoje.
Então ele precisava se manter. E então a ele é encaminhado através das mãos de Epafrodito. Epafrodito, ele adoeceu enquanto esteve com o apóstolo Paulo. Isso foi de maneira providente. Por quê? Porque Paulo pôde gozar da companhia de um irmão, da companhia de um amigo, por mais tempo. E assim ele pôde, então, escrever essa carta e mandar de volta por Epafrodito essa carta que eu considero como um tributo à alegria e à felicidade. Mas muito bem, essa carta, então, ela nos fala sobre como encontrar a verdadeira felicidade. Como encontrar o contentamento em meio às circunstâncias adversas. E eu queria trazer aqui algumas coisas, à luz desse texto, de maneira rápida, sobre isso. Primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que o apóstolo Paulo aprendeu que a felicidade não é algo inato. Ou seja, a felicidade é aprendizado. A felicidade não é algo que nós recebemos com um pacotinho fechado e ali ou chegamos em alguma prateleira de algum supermercado ou conseguimos encontrar através de uma compra pela internet. Não. Ainda que muitas vezes presentes, um sapato para a esposa, uma joia, enfim, um ramalhete de flores, isso possa trazer uma alegria, mas nós estamos falando de um estado de alegria, de um estado de felicidade, não de um momento de felicidade. Portanto, o que Paulo nos ensina é que ele aprendeu que a felicidade, então, não é algo inato, não nasce dentro de nós. Na verdade, é um aprendizado. E Paulo, ele fala assim, eu aprendi. Ele não diz que a alegria era uma característica natural de uma personalidade, ou do seu temperamento, ou do seu humor, mas foi resultado de um aprendizado. E nós vamos pensar que como isso traz implicações para a nossa vida. A grande verdade é que o descontentamento é algo muito comum nos nossos dias, em especial nesses que nós estamos vivendo. E como temos vivido uma vida descontente, apesar de todas as coisas que nós temos, se formos olhar para trás, nós temos muito mais do que os nossos antepassados. Nós vivemos de maneira mais confortável. Olha, nós estamos hoje aqui, através da internet, boa ou ruim, nós estamos aqui tendo a oportunidade de compartilhar. Antigamente não existia isso. Nós temos hoje infinitas coisas que cooperam muito mais e que nos faz vivermos muito melhor do que viviam os nossos antepassados. Mas ainda assim, nós somos uma geração infeliz. Nós somos uma geração mal agradecida, murmuradora e triste. E isso é uma questão de foco. Isso é uma questão de olhar para as circunstâncias, olhar para a vida e ver graça na vida. E ver que a vida ela é boa, mas a gente consegue estragá-la. Há um provérbio antigo que dizia que 2 homens se encontravam na janela de uma casa e eles começaram a ver a chuva cair. Na medida em que a chuva caía e regava a terra, um começou a olhar para a lama que estava se formando na frente da sua casa e começou a murmurar por isso. O outro, na mesma janela, começou a olhar para aquela chuva e dava graças a Deus porque aquela chuva estava regando a terra de maneira que as plantas elas brotariam de uma maneira muito mais especial. Ou seja, mesma situação, no mesmo lugar, na mesma janela, observando os mesmos fatos, observando a mesma chuva que caía e 2 perspectivas diferentes. Há muitos anos atrás eu li um livro de autoajuda, bastante tempo atrás, e esse livro ele dizia assim, que conta-se a história de que chegou na casa de um indivíduo, tinha um quintal bonito, uma grama bonita,
E deixa estar que quando saiu um pela manhã, eram dois irmãos, saiu um pela manhã e encontrou, né, cocô de cavalo na grama. Um reclamou imediatamente e o outro falou da seguinte forma: ganhei um cavalo. Ou seja, mesmas situações, perspectivas diferentes. Ou seja, nós precisamos entender que a vida precisa ser analisada em perspectivas agradáveis. A forma como nós encaramos, a forma como nós vemos a coisa, faz brotar em nosso coração o contentamento ou o descontentamento. E eu costumo observar que é claro e evidente, tudo tem um fim proveitoso. Tudo tem uma perspectiva positiva, se assim nós olharmos. Então nós aprendemos a viver que a felicidade, a apreciação, a gratidão e o contentamento não vem pronto, mas há necessidade de nós desenvolvermos. E aprendemos assim a viver como o apóstolo Paulo, e a viver, a caminhar com Deus e aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos é que a felicidade não é algo pronto, não é algo inato, mas a felicidade é fruto de um aprendizado. Segunda coisa, Paulo aprendeu que relacionamentos são mais importantes que as coisas. Impressionante isso. Paulo, ele recebeu o donativo, ele recebeu aquela oferta, e de fato Deus proveu no momento oportuno, com certeza ele precisava, mas o que me chama a atenção foi justamente a forma com que Paulo trata dessa situação. E a forma como ele diz. Ele, ao escrever esse texto, ele estava agradecendo à igreja de Filipe pela oferta que eles haviam enviado para o seu sustento como missionário. Mas ele deixa claro que o dinheiro só era importante porque ele revelava o outro lado da moeda. Revelava o quê? Revelava quem estava mandando e o porquê estavam mandando. E isso trazia alegria ao seu coração, porque ele chegava à conclusão de dizer assim: olha, eles me amam. Há pessoas que estão orando por mim. Há pessoas que estão tendo cuidado de mim. E quanto isso é importante. E nesse tempo de pandemia, para quantas pessoas você ligou, já que você não pode visitar? Para quantas pessoas se passou uma mensagem, já que você não tem como se encontrar com ela? A pandemia, ela abre essa possibilidade de relacionamentos que outrora talvez até nem houvessem. O que me chama a atenção nesse texto é justamente que Paulo, ele aprendeu que os relacionamentos são mais importantes do que as coisas. O dinheiro em si era importante, mas quem tinha mandado o dinheiro era mais importante do que o próprio dinheiro. E ele fica muito feliz, ele fica muito alegre em saber que essa igreja o amava e se importava com ele nas suas necessidades. A grande verdade, o problema é que nós vivemos conectados a coisas e nos esquecemos das relações interpessoais. Nós vivemos um tempo em que nós queremos cada vez mais as coisas e menos as pessoas. E muitas vezes eu ouso falar que nós nos aproximamos das pessoas por algum interesse. E o que essa pessoa pode proporcionar a cada um de nós. E olha, me chama a atenção um livro de Patrick Morley. Ele diz assim: muitas vezes sou bombardeado por pedidos urgentes, que exigem respostas urgentes, a problemas urgentes, com consequências urgentes. Tenho a impressão de que o mundo deixará de girar em torno do seu eixo, a não ser que eu pessoalmente o movimente. Quando paro para analisar o significado dessas coisas aparentemente urgentes, reconheço que há muita palha e pouco trigo, e uma imensa corrida atrás do vento. O que importa é verdadeiramente as pessoas e não as coisas. Terceira verdade que nós aprendemos nesse texto: Paulo, ele aprendeu a lidar com a abundância e com a escassez. E eu volto a perguntar, tem algo assim que sempre me questiono. Eu pergunto assim:
qual é mais fácil? Ou em que circunstância é melhor nós vivermos com Deus? Na abundância ou na escassez? Tendo tudo ou estando na correria para conquistar? Paulo, ele demonstra claramente que a sua vida, ela não girava em torno das coisas. E não girava também em torno das situações favoráveis. Ele sabia que a vida muitas vezes era instável e por isso não podia nos tornar reféns das coisas para encontrar alegria. Observe, Paulo, ele conseguiu ter abundância sem culpa e escassez sem amargura. Primeiro delas, ele diz assim: abundância sem culpa, sei estar honrado. Paulo celebrava a vida quando Deus lhe permitia ser honrado e não se sentia culpado quando Deus lhe dava coisas boas e oportunidades agradáveis. Certa feita, numa palestra, ouvindo um presidente da nossa igreja, chamado Guilhermino Cunha, e ele dizia assim: olha, não é pecado ser rico e nem vergonha ser pobre. Porque o contentamento verdadeiro, ele precisa ser ultra circunstancial. O contentamento, ele precisa estar no coração, na alma do indivíduo abastado, como também daquele que é menos favorecido. E aqui é que está a grande questão. Paulo, ele celebrava realmente a vida diante disso aí. E nós precisamos aprender a viver de bem com a vida quando a vida nos é favorável e também quando a vida não nos é favorável. E a segunda coisa que Paulo fala é justamente isso: uma escassez sem murmuração. Sei estar humilhado. Ou seja, eu sei estar honrado, ser honrado e sei estar humilhado. Por outro lado, Paulo afirma que aprendeu também a viver com contentamento em seu coração nos dias de aperto e de dificuldade. Olha só que desafio. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Em dias bons, em dias ruins. Ele conseguia passar por crise, por cima delas, ajustar suas finanças. E olha só quão desafiadora é essa palavra para os nossos tempos. Há muitas pessoas que perderam seus empregos. Há muitas pessoas que, para não perder o emprego, fizeram acordos de redução de salário. Há pessoas que tinham oportunidades de, em saindo para a rua, sendo autônomos, trazer com muita dignidade algo a mais para o seu lar, e agora está privado dessas coisas. E aí, como ser e estar contente diante dessas perspectivas? Lembra do primeiro ponto? Isso não vai brotar do nada. Isso não vai surgir como... Você não vai encontrar no supermercado, na farmácia. Você não vai encontrar nas coisas que hoje estão essenciais e que estão abertas. Você vai ter que aprender. E não é feio é difícil, é custoso. Mas não é feio você reduzir o seu padrão de vida. Diminuir o seu padrão. Você ajustar as suas finanças, você apertar o cinto, quem sabe até vender um carro para pagar despesas, sem se desesperar, sem ter um ataque de nervos, sem se afligir. Paulo, ele havia aprendido a lidar com a escassez. A Bíblia nos mostra como situações difíceis podem determinar o nosso coração. Nós vemos casos na Bíblia de momentos de aflição em que pessoas se desesperaram. Vocês lembram do exemplo de um homem chamado Jó, um homem justo, reto, íntegro, se desviava do mal.
Deus permitiu que tais coisas acontecessem sobre a sua vida, perdeu seus filhos, perdeu suas posses, perdeu a sua saúde. A mulher, num momento de desespero, e eu entendo porquê, ela chega e diz, olha, como é que você conserva ainda a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, ela não suportou a pressão, não suportou a aflição. E ela se descompensou e falou isso. E Jó manteve-se reto e íntegro. E ele entendia claramente que o bem Deus tinha dado. E se essas coisas ruins viessem, porventura, ele deixaria de amar a Deus? É um exemplo de contentamento. Outra coisa que nós podemos aprender, quarto, Paulo aprendeu a não condicionar sua alegria aos elementos externos. Que elementos externos? Circunstâncias, situações e pessoas. Há 3 semanas atrás nós falamos que circunstâncias, pessoas e situações são como que ladrões da alegria. E de fato, gente, às vezes você pode estar da melhor maneira possível, chega uma pessoa e fala alguma coisa, ou chega essa pessoa, é uma pessoa indesejável, parece que acaba a alegria. Você está indo muito bem, está tudo tranquilo, de repente você perde o seu emprego, circunstâncias, aí a sua alegria se vai. Cléia e eu, quando ministrávamos a casais, a gente dizia, olha, o alicerce do casamento precisa ser o Senhor. Porque se a confiança plena e total está depositada um no outro, cedo ou tarde um ou outro irá falhar, decepcionar, frustrar. E aí, juntamente com ela, com a frustração, vem a falta de alegria. Mas se a expectativa e tudo estiver focado no Senhor, aí pode vir o que vier. Os pés estarão sobre a rocha, que é Jesus. Portanto, Paulo ele aprendeu a não condicionar a sua alegria a esses fatos. E essa é uma das coisas que mais roubam a alegria das nossas vidas. Circunstâncias adversas. O que me chama a atenção na igreja primitiva e o que impactava aquela sociedade naquela época, a forma como que aqueles cristãos viviam, diante das perseguições, das adversidades, aquele povo louvava, aquele povo cantava. Há fatos históricos em que cristãos eram atados a postes, era passado piche, ateado fogo, e nenhuma palavra de desespero, nenhum grito de terror se ouvia das suas bocas, dos seus lábios, mas fluía dos lábios um cântico de louvor ao Senhor. Porque eles entendiam que há algo acima disso e superior a isso. E por fim, queridos, Paulo conheceu a Deus e o potencial que existe em Deus. A sua força estava nele. E aí vem aquela célebre frase que nós encontramos em para-choque de caminhão, que nós encontramos em adesivos em carros, que nós encontramos em camisas, em bonés, e que muitas vezes é muito mal utilizado, que é aquela expressão, tudo posso naquele que me fortalece. E de fato, esse tudo posso naquele que me fortalece, muitas vezes tem sido usado como algo místico, algo como que uma confissão positiva. E não é nem confissão positiva e nem autoajuda. A expressão tudo posso naquele que me fortalece, ela remete totalmente ao Deus a quem Paulo servia e que em todas as circunstâncias, boas e ruins, lembra-se que esse texto está dentro de um contexto. Lembra-se que esse texto foi colocado depois que o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu em Cristo, eu suporto tempos bons e tempos ruins. Eu suporto os dias de bonança como as tempestades.
Por quê? Porque a minha alma está alicerçada em Deus, eu tudo posso nele. Por quê? Porque Deus é um Deus que, acima de qualquer coisa, está comigo em todos os momentos. Outra coisa que me chama a atenção é que ele diz que Deus, ele supre toda necessidade. Olha só que promessa maravilhosa, que confiança do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. E ele diz ainda, eu sei. Vem aqui, verso... ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, verso 19, há de suprir em Cristo Jesus cada um das vossas necessidades. Ou seja, ele cria que Deus é um Deus meticuloso. Olha só essa expressão, cada uma. Tá? Os recursos, meus queridos, eles virão sempre na hora certa, suprindo cada necessidade. Nenhuma delas será omitida ou esquecida. Deus suprirá a necessidade, não desejos. Que Deus não é o gênio da lâmpada, né? Deus não é o gênio da lâmpada. Aquilo que é necessário para a nossa subsistência, Deus vai suprir e vai prover. Ah, como eu desejo determinada coisa. Às vezes esse desejo é algo apenas para um saciar do ego, um afago da alma. E não é uma necessidade básica. Ou seja, muitas vezes nós confundimos o que queremos com o que é necessário. O que precisamos com o que desejamos. Querer um carro melhor é um desejo, mas de fato é uma necessidade, é um questionamento. Deus às vezes nos dá um presente excepcional, mas isso não é necessidade. Ele tem compromissos, ou melhor, ele não tem compromisso com os nossos desejos. Você pode querer fazer uma viagem cara, comprar roupas melhores, equipamentos sofisticados, e aí vem a grande questão, isso é uma necessidade ou é um desejo? E é interessante que aquilo que é necessidade, Deus sempre supre. E de maneira graciosa, muitas vezes, até o desejo do nosso coração, no tempo certo, Ele proporciona, porque Ele é gracioso. Mas naquilo que é necessário, essencial, Ele sempre há de suprir. Ele sempre há de suprir. Portanto, queridos, para nós concluirmos, onde está a fonte do seu contentamento? É bem possível que se a fonte do seu contentamento está no seu trabalho, no seu dinheiro, nos seus estudos, em qualquer coisa que essa pandemia lhe tolhiu, você está descontente. Mas se o seu contentamento está em Deus, e não está baseada nas coisas, circunstâncias e pessoas, eu tenho plena certeza que você olhará e tem olhado para essa pandemia, para esse tempo de isolamento social, para esse lockdown que vai acontecer, para todas essas tragédias, e você tem conseguido tirar lições preciosas para a sua vida. Você não tinha tempo para a sua família, agora você tem. Você não tinha tempo para cuidar da sua casa, agora você tem. Você não tinha tempo para cortar a grama da sua casa, agora você tem. Você não tinha tempo para limpar o seu carro, agora você tem. Enfim, Deus tem proporcionado esse tempo de reflexão. A busca pela felicidade, pelo contentamento, não está naquilo que a gente deseja, mas está na visualização do saciar e do suprir das coisas que, de fato e de verdade, nós precisamos e Deus tem nos dado. Portanto, minha oração é que Deus te abençoe e que você esteja contente nele, pois Ele é a fonte de todo contentamento. Então, aquiete a sua alma. Aquiete o seu coração. Dependa dele.
Eu e você somos passageiros agora. Ele está no comando do avião, do ônibus. Ele está no comando da nossa vida. Creia nisso e serás feliz em meio a toda e qualquer circunstância. Vamos adorar o Senhor com essa música Aquieta a Minha Alma. Vamos adorar? E depois nós estaremos orando. Família Ruda. Acho que está com um delayzinho, né? É assim, a gente vai trabalhando, né? Tá funcionando, pastor? Ah, estou te ouvindo, pode cantar. Aquieta minha alma, faz meu coração vir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto. Aquieta minha alma, faz meu coração vir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver e não demais. Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está dentro, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que nenhuma grande tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou deixar
vida vai ficar preparando amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode parar, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil,